Continuando a matéria de infraestrutura urbana, eu vou falar um pouco sobre iluminação pública. Então, os conceitos a gente chama de luminotécnica, ou também pode ser chamado de luminotecnia, o estudo da aplicação de iluminação artificial, tanto em espaços interiores como exteriores. Então, aqui, por se tratar de uma matéria urbana, a gente vai estudar aqui a parte exterior da luz. Muita a parte de posteamento, eliminação de postes, eles são conforme os critérios da concessionária, né? Então, por exemplo, no Paraná, o caso da Copel, em Santa Catarina, o caso da Celesc, mas a gente pode trabalhar com, não necessariamente com ruas, a gente pode trabalhar com praças, com parques, então a gente tem que pensar como projetar, como pensar a infraestrutura com base nas nossas necessidades, tá? Então, iluminação pública é o nome que a gente dá ali para a iluminação noturna das nossas cidades. Fala aqui um pouco sobre o histórico da iluminação, algumas curiosidades. Então, ela surgiu, digamos assim, se a gente pegar toda a história, ela surgiu há pouco tempo atrás. Então, por muito tempo, a chama do fogo foi a única fonte de iluminação. Então a gente via nos filmes ali o pessoal andar com aquelas tochas, né? Porque eles não tinham tecnologia melhor para estar utilizando, como nós temos hoje. Então, após ali o fogo, surgiu essa tal de lâmpada de azeite animal, né? Que eles conseguiam transportar essa luz com segurança. Na Roma antiga, por exemplo, a gente pegar o Império Romano, que historicamente é o maior império conhecido, né? Um dos maiores impérios conhecidos. A iluminação pública ela era inexistente, então ela só era usada para evento extraordinário. Então você saía na rua, não enxergava absolutamente nada, né? Era tudo escuro. A Idade Média, também chamada de Idade das Trevas, né? Como o nome já disse, idade era escura, mas a arquitetura mostrava sinais de diálogo com a iluminação natural. Então aqui tem o exemplo de uma rosácea, né? Se a gente pegar uma catedral gótica, então esses elementos da arquitetura eles eram projetados em função de captar a luz externa e trazer para dentro da edificação, né? No caso aqui uma catedral. Então percebo a imponência disso aqui, né? A ideia é que fosse uma coisa imponente, que você olhasse para isso aqui e se sentia um grau assim abaixo do ser divino que isso aqui representa, né? Então, até meados do século XVII, a iluminação pública foi praticamente inexistente, tá? As lâmpadas de azeite, elas perduraram ali por muitos e muitos séculos e foram se aperfeiçoando ao longo do tempo. Daí depois veio a tal da Revolução Industrial, né? Houve um crescimento ali na industrialização, houve uma maior pressão econômica e social demandando essa iluminação, né? E conforme surgiam as necessidades, os homens foram inventando coisas para suprir essas necessidades. Então a coisa foi começando a se desenvolver. Então a primeira cidade iluminada artificialmente foi Amsterdã, capital da Holanda, né, em 1669. Então eles usavam farol de azeite. Então aqui, ó, era necessário um faroleiro para cada 20 lâmpadas a fim de garantir seu funcionamento. Então tinha uma pessoa ali que usava uma escadinha, né, e ficava dando manutenção a cada 20 lâmpadas. Ou seja, se fosse um número maior, talvez essa pessoa não desse conta, né? Então, se a gente pensar, se precisasse de um funcionário público a cada 20 postes, seria algo meio oneroso, né? Uma coisa que não está no nosso, não cabe aos nossos tempos mais. Então, depois surgiu o gás de carvão, né? Substituiu a iluminação óleo em função dos custos de manutenção. Então, lógico, eles foram procurando coisas mais baratas, né? Em termos de manutenção. O fornecimento regular de energia elétrica, a partir de 1882, representou a maior evolução ambiental da história humana desde a domesticação do fogo, né? Então foi uma coisa assim que alterou completamente as nossas cidades. Imagina, era tudo escuro ou com uma iluminação pobre, né? Como nesse exemplo aqui, do nada a gente conseguiu gerar energia elétrica e gerar ali iluminação pública.
Então, falar um pouco sobre o Brasil, né? O Brasil, é, logicamente, é mais atrasado que a Europa, né? Então, a lâmpada de azeite aqui permaneceu em uso até o século XIX, né? A iluminação de ruas, antes de se tornar responsabilidade pública, era feita pelos vizinhos que rateavam as despesas, né? Então, pensar ali, juntar ali as pessoas da vizinhança, né? As pessoas da quadra. Ah, vamos colocar a luz aqui, depois a gente racha, ver quanto que vai custar, né? Então, uma coisa que a gente faz hoje, né? Porque todos nós pagamos uma taxa de iluminação pública, só que a gente faz em larga escala, né? A gente divide entre todos do município, enquanto eles lá rateavam entre vizinhos. É, Então, em 1850, a expansão da infraestrutura urbana, serviços terceirizados ao setor privado, né? Iluminação, esgoto, transportes. Então, existiam empresas que cuidavam desses itens de infraestrutura aqui. E em 1854, o Visconde de Mauá implanta o sistema de iluminação a gás no Rio de Janeiro, com dinheiro próprio, né? Então ele resolveu ali bancar o sistema de iluminação a gás. Enfim, em 1879 chegou a iluminação elétrica. Primeiro algumas lâmpadas, depois todo o sistema público suprido por uma usina termoelétrica, né? Então aqui ele cita alguns municípios, né, que foram os pioneiros ali a receber energia elétrica, logicamente aqui as capitais, né, e algumas cidades importantes para a época. A gente pode estar ali Porto Alegre, Belém, né? Então aqui atualmente, né, para finalizar esse contexto histórico, a iluminação pública é essencial para a qualidade de vida nos centros urbanos, né? Então a gente pode pensar em várias coisas, como aqui está dando exemplo de segurança pública no tráfego. No tráfego quer dizer de veículos, né? Você está ajudando ali os faróis dos veículos, torna o trânsito mais seguro. A iluminação previne a criminalidade, ou seja, a gente tem medo, né, de passar a pé de noite por ruas muito escuras. A gente se sente inseguro, né, por conta de não existir iluminação. Embeleza as áreas urbanas. A gente pode fazer o papel de arquiteto urbanista e pensar na estética das áreas urbanas, destacando, por exemplo, monumentos, prédios e paisagens. Aqui prédios também é muito usado para publicidade, né? Então a gente vê lá no Japão, lá na China, aqueles prédios cheios de publicidade. Se não fosse a luz, não existia nada disso. Então facilita a hierarquia viária, orienta percursos e aproveita melhor as áreas de lazer. Então o que a gente tem que fazer, né? É, uma iluminação urbana eficiente chega onde se necessita, desempenha sua função, gera conforto, contribui para a beleza, tem impacto ambiental controlado, né? Então todo tipo de energia ela vai ter um impacto ambiental, só que a gente tem que tentar minimizar o impacto, né? Usar soluções mais eficientes, né? Em termos de impacto ambiental. Não gera desperdício de energia é viável economicamente. Então vamos pegar aqui uns exemplos da iluminação conversando com o urbano, que por exemplo o Museu do Louvre em Paris, né? A gente percebe que a iluminação ao fundo, percebe a iluminação do próprio museu ali.